Renato flagra Leila e Marco Aurélio juntos no quarto, fazendo escondido, e surta com traição inesperada. Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, a tensão entre Renato e Leila chega ao limite. Após semanas de frieza e afastamento, Renato é surpreendido ao chegar em casa e dar de cara com uma cena que o tira do eixo. Leila e Marco Aurélio, aos beijos no quarto, completamente entregues. O choque é imediato. Dominado pelo ciúme e pela sensação de traição, Renato explode. Um barraco se instala na casa, com acusações, gritos e verdades jogadas no ar. Leila tenta se defender, dizendo que a relação entre eles já estava destruída, enquanto Marco Aurélio tenta manter a calma, mas também acaba envolvido na confusão. O que era para ser apenas o fim de um namoro se transforma num escândalo sem volta, e ninguém sairá ileso. Tudo deverá acontecer logo após Leila começar a sentir que algo estava diferente em sua relação com Renato. Renato, antes tão animado e presente, parecia cada vez mais alheio à rotina que estavam construindo juntos, ainda mais depois que ela tentou aproximar ele de Bruno. Os passeios em família foram rareando, as brincadeiras com Bruno cessaram, e até mesmo o olhar dele havia mudado. Frio, disperso, sem entusiasmo. Leila tenta ignorar os sinais no início, mas a indiferença de Renato se torna impossível de ignorar. Quando ela o convida para almoçar com ela e Bruno em um domingo, ele responde com um suspiro: "Tenho que revisar um contrato, vou ficar por aqui mesmo." Ela força um sorriso, mas sente a fisgada no peito. Bruno percebe o desconforto da mãe, mas não entende o motivo. Dias depois, Leila tenta conversar, pega Renato sentado no sofá e se aproxima com cautela. "A gente precisa conversar. Você tá estranho, tá distante. Eu tô sentindo você se afastar da gente." Renato desvia o olhar para o celular, como se buscasse refúgio em qualquer outra coisa. Murmura: "Não é isso, Leila. É só o trabalho. Tô sobrecarregado." Leila, já sem paciência, rebate com firmeza: "Não, Renato. Não é só trabalho. É o Bruno. Você quase não fala mais com ele. Você se irrita com qualquer coisa. Parece que tá fazendo um esforço para continuar aqui." Renato se cala por alguns segundos. Depois, apenas responde: "Eu não sei se tô preparado para isso tudo. É só isso." Aquela frase é como um soco no estômago. Leila sente as pernas falharem. O silêncio pesa entre os dois, e ela apenas balança a cabeça, sem conseguir disfarçar a mágoa. Ela então comenta, com uma voz embargada: "Entendi. Agora tudo faz sentido." Leila então levanta e vai até o quarto, deixando Renato sozinho na sala, perdido nos próprios pensamentos. Naquele momento, Leila começa a entender que talvez esteja vivendo o fim de um ciclo, e que o homem que ela acreditava ser diferente, na verdade, não passava de mais um que não estava pronto para amar por inteiro. Mais tarde, no mesmo dia, mesmo com o coração ainda ferido pela última conversa com Renato, Leila decide manter a postura e tentar mais uma vez um gesto de aproximação. Junta algumas coisas de Bruno, pega o menino pela mão e segue até o apartamento de Renato para uma visita surpresa, ou, ao menos, uma tentativa de resgatar o mínimo de convivência harmoniosa. Quando toca essa campainha, quem atende é Marco Aurélio. Ele então fala, abrindo a porta com um sorriso elegante: "Leila, que visita inesperada. Renato ainda está se aprontando." Leila sorri de volta, educada: "Oi, Marco Aurélio. A gente só veio fazer uma visita rápida. Bruno estava com saudade." Marco Aurélio abaixa-se na altura da criança e comenta com naturalidade: "E eu estava com saudade desse rapaz aqui também. Vamos ver o que tem de bom para brincar enquanto o Renato enrola." Em poucos minutos, o ambiente se transforma. Bruno ri com uma brincadeira que Marco inventa, com uma bola de papel e um abajur,
e Leila assiste, de canto, observando a facilidade com que ele se conecta com o filho. Marco Aurélio é divertido, um contraste gritante com o humor seco de Renato nos últimos tempos. Quando Renato finalmente aparece, com expressão tensa e camisa mal passada, o clima muda. Ele dá um beijo seco no menino e cumprimenta Leila com um aceno vago. Renato então fala: "Achei que você fosse avisar, Leila. Tô cheio de coisa hoje." Ela apenas responde: "Foi só uma visita rápida." O silêncio pesa na sala. Marco Aurélio, percebendo o constrangimento, tenta aliviar. "Leila, queria dizer uma coisa. Parabéns pela forma como você lida com tudo isso. Poucas pessoas teriam sua paciência e sua maturidade." Leila agradece com um sorriso contido. Minutos depois, ela e Bruno se despedem. Já no elevador, com o menino distraído ao seu lado, Leila se pega pensando em Marco Aurélio. Na leveza, no carinho genuíno, ela desce até a rua com uma dúvida latejando no peito e um novo nome ocupando o lugar que antes era só de Renato. E com o passar dos dias, Leila já vinha tentando se manter firme. Mas depois de tantas decepções com Renato, ela ainda queria acreditar que a relação dos dois podia ter algum futuro, principalmente por causa de Bruno. Mas naquela noite, a máscara de aparências caiu de vez. Bruno havia passado o dia todo preparando um jogo de tabuleiro novo que queria mostrar a Renato. Estava empolgado. Leila sabia o quanto o filho ainda nutria uma pontinha de esperança em ter algum tipo de convivência com o namorado da mãe. E foi justamente por isso que ela o deixou tentar. Ao ver Renato entrar em casa, largando a pasta no sofá e indo direto para o quarto sem sequer dizer oi, Bruno seguiu atrás com o tabuleiro nas mãos e pergunta, animado: "Renato, bora jogar aquele novo que eu te falei? É rapidinho, você vai curtir." Renato nem olhou para ele, apenas abriu o armário bufando e responde seco: "Bruno, não enche. Já disse que não gosto dessas coisas. Vai jogar com tua mãe." Bruno ficou parado por alguns segundos, sem reação. Leila viu tudo da cozinha e sentiu o sangue ferver. Quando o filho voltou cabisbaixo e guardou o jogo sem dizer uma palavra, ela não aguentou. Marchou até o quarto, onde Renato trocava de roupa, como se nada tivesse acontecido, e fala com raiva contida: "Sério que você falou assim com ele?" Renato revirou os olhos, cansado, e pergunta: "Leila, de novo isso?" Leila então rebate, firme: "Sim, de novo, porque você continua agindo como se estar aqui fosse uma obrigação, como se o Bruno fosse um fardo." Renato fecha a porta do armário com força e argumenta, impaciente: "Eu não pedi para ser pai de ninguém, Leila. Você quer me forçar a assumir um papel que nunca foi meu." Leila se aproxima, magoada, e afirma: "Eu nunca pedi que você fosse pai dele, mas o mínimo que eu esperava era respeito, presença, algum esforço." Renato com ironia retruca: "Então você espera errado. Eu me sinto sufocado com essa obrigação de fingir uma coisa que não sou. Isso aqui não é para mim." Ela dá um passo para trás, o rosto tomado por uma mistura de choque e dor. Encara ele por alguns segundos e então fala, com a voz embargada: "Você é um covarde que não tem coragem nem de admitir que nunca me amou de verdade." Sem esperar resposta, Leila dá meia volta, atravessa o corredor e pega a bolsa com rapidez. Antes de sair, avisa Bruno, que já sabia que algo ruim tinha acontecido: "Vou dar uma volta, fico bem, fica tranquilo." Já no carro, ainda trêmula, ela pega o celular e liga para Marco Aurélio. Não sabia exatamente por que pensou nele, só sabia que precisava de alguém que a escutasse. Ao atender, Marco Aurélio pergunta surpreso: "Leila, tá tudo bem?" Leila respira fundo e responde, tentando soar firme: "Você tá ocupado?" Ele sorri e fala:
Pra você nunca. Vem jantar comigo? Leila então aceita na hora. Mais tarde, os dois se encontram em um restaurante discreto. Leila chega visivelmente abalada e Marco Aurélio, com o olhar gentil, a convida para sentar. Durante o jantar, ela desabafa sem filtros, conta da discussão, do desprezo de Renato, da frustração em ver o filho sendo ignorado. Marco ouve com atenção, sem interromper, e no fim comenta, com suavidade: você tem uma força impressionante. Não sei como ainda consegue manter tudo em pé. Leila sorri, tímida, e diz: porque eu não tenho opção. Depois do jantar, vão até um bar próximo, tomam uma taça de vinho, a conversa flui, o clima muda. Marco Aurélio encosta a mão na dela e sussurra: você não merece viver se sentindo pequena. Ela se aproxima, o olha por alguns segundos e, sem dizer mais nada, se inclina para um beijo. A noite termina no apartamento dele, onde os dois se entregam um ao outro com desejo, conexão e alívio. Leila, enfim, se permitia sentir algo bom. E então, mais tarde, Renato chega no apartamento e, ao atravessar o corredor, percebe um som abafado vindo do quarto de Marco Aurélio. Algumas risadas baixas, uma conversa sussurrada. Franziu a testa. Aquilo não era comum. Deu mais alguns passos, curioso, e quando encostou o ouvido na porta entreaberta, ouviu claramente a voz de Leila e congela. Por um segundo, pensou que estivesse delirando, mas aí veio a gargalhada dela e a dele. Sem pensar, empurrou a porta com tudo. Leila e Marco Aurélio se assustaram como dois adolescentes pegos no flagra. Estavam juntos, na cama, ainda enrolados nos lençóis. Leila segurava o riso de algo que Marco tinha acabado de dizer, até ver Renato parado na porta. O silêncio que se seguiu foi brutal. Renato arregalou os olhos. A surpresa era tanta que ele demorou a reagir. Mas quando caiu a ficha, o choque deu lugar à fúria. Ele entra no quarto com passos duros e fala esbravejando: mas o que é isso? Vocês estão brincando com a minha cara? Leila se senta na cama, puxando o lençol até o peito, e tenta falar: Renato. Mas ele a interrompe furioso: você, Leila, você, aqui no meu apartamento, no quarto do meu primo, com ele. Marco Aurélio tenta se levantar e argumenta, tentando manter o controle. Calma, Renato, a gente pode conversar. Renato vira para ele com os olhos arregalados de raiva e grita: conversar? Depois de me trair desse jeito? Você é meu primo, caramba! Eu confiei em você. Leila levanta, veste rapidamente a blusa, que estava ao lado da cama, e rebate, com firmeza: eu não te traí, Renato. Nossa relação acabou. Você mesmo deixou isso claro quando rejeitou meu filho, quando me fez sentir um peso na sua vida. Renato ri, debochado, e responde, transtornado: claro, a desculpa perfeita para correr para os braços dele, né? Foi só eu sair de cena que você se jogou para cima do primeiro que te tratou bem. Leila respira fundo, sem se abalar, e afirma: eu me joguei para cima de alguém que me respeita, que olha nos meus olhos, que não pisa no meu filho. Você não tem moral para me acusar de nada. Marco Aurélio se aproxima e tenta apaziguar. Renato, escuta ela. Mas Renato parte para cima dele e empurra com força. Cala a boca, Marco Aurélio. Você é um traíra. Sai da minha frente antes que eu faça uma besteira. Leila se coloca no meio dos dois, com os braços abertos, e grita: chega, isso já passou dos limites. Ela se vira para Renato, com o olhar carregado de mágoa, e diz com a voz firme: você pode gritar o quanto quiser, pode fazer escândalo, mas a verdade é que foi você quem me perdeu. Você que destruiu tudo e agora está colhendo o que plantou. Renato respira fundo, os olhos vermelhos, e murmura: sai da minha casa, agora. Leila encara por alguns segundos, sem medo,
e responde: com prazer. Ela recolhe suas coisas com calma. Sai do quarto, pega o celular e liga para Bruno, que estava no apartamento de uma amiga. Quando Bruno chega no saguão, Leila sorri para ele, ainda abalada, e comenta: vamos para casa, filho. Ele estranha o jeito da mãe e pergunta: tá tudo bem? Ela segura sua mão com força e responde: agora tá, porque agora eu sei quem o Renato é de verdade e posso finalmente seguir em paz. Enquanto mãe e filho saem do prédio, Renato permanece no corredor, atordoado, sentindo o peso de uma derrota que ele mesmo construiu, peça por peça. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.